Samuel, capítulo de número 2. Esses dias eu estou pregando uma mensagem bem participativa com a igreja, tá? Fica parecendo às vezes assim, escola bíblica dominical, fica parecendo assim um culto diferente, mas não, o importante é que a graça do Senhor está aqui. Amém, irmãos? Eu só quero te pedir uma coisa, posso pedir? Amém? Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, não perca a sua conexão. Você vai sair daqui transbordando da presença do Altíssimo. Pergunte a ele: você crê? Aleluia. Eu quero que alguém fique de pé com voz bem forte e leia para mim 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Primeira Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Diga: aos que me honram, eu honrarei. Coloque a mão na altura do seu coração. Pai, Filho, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Eu sei que tu já és bem-vindo aqui nesta noite, e que a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre nós, Senhor, de forma soberana nesta noite, e que ela reine sobre cada um de nós para a tua glória. Amém e amém. Irmãos, o primeiro motivo nesta noite de falar sobre honra, eu quero falar sobre honrar a Deus. Honrar a Deus. Pastor, o que me remete isso? Até onde vai? Como é que eu faço isso? Irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo e preparando para que se cumpra em nós também as promessas de Deus. Diga: quando eu honro o Senhor, eu estou preparando o caminho para também ser honrado. Quando honramos a Deus, preparamos o caminho para a nossa honra. Ele disse: os que me honram, eu também o honrarei. Eu quero fitar com você os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa atenção para esse momento desta noite. Pastor, quando eu honro a Deus, é quando eu tenho uma vida de adoração a Ele. Diga comigo: uma vida de adoração. Diga comigo: uma vida de adoração. Eu estou honrando ao meu Deus. Na medida, no momento que nós decidimos adorar a Ele, nós já estamos declarando que não há outro. Quando cantamos aquela canção, estamos nos conectando com o texto, com a mensagem, com o tema desta noite. E quando estamos adorando o Senhor, nós já estamos dizendo: Senhor, eu estou te honrando, porque eu estou te adorando com a minha vida. Eu estou te adorando com o meu sentimento. Eu estou te adorando com tudo que sou. Eu estou te adorando com a minha voz. Eu estou te adorando com os meus olhos. Adorar a Deus com os nossos olhos. E hoje eu estava contemplando isso. Eu aprendi com o pastor. Quando a gente adora o Senhor também com os nossos olhos, eu faço uma conexão aqui com vocês nesta noite. E algumas mensagens lá eu digo isso, irmãos. O primeiro olhar, às vezes, ele não provoca muita coisa, mas o segundo olhar é o que nos remete à desonra. É quando passa uma moça, uma mulher,
E vem o primeiro olhar e você diz: ei, é quando passa um rapaz, é quando vem uma proposta, é quando os olhos brilham por algo, mas você diz: ei, eu tenho um compromisso com alguém que eu honro ele e ele também me honra. Que seja na palavra, no trato, em todos os aspectos da nossa vida de adoração, nós estamos honrando a Deus. Quando nós tiramos todos os outros deuses da nossa caminhada, quando nós tiramos toda a idolatria e nós passamos a ter uma adoração fitada em Deus, colocada nele, nós estamos dizendo: ei, existe alguém que eu decidi honrar, e este alguém é o meu Deus. Diga comigo: uma vida de adoração me torna um homem de honra. Diga comigo: uma vida de obediência a Deus me torna um homem de honra. Sabe por quê? Nós vimos isso em alguns exemplos, e alguns deles, quando a gente vê isso na prática, eu me lembro que um dia eu vi um testemunho, um depoimento de alguém, e ele disse que no momento da construção, ele tinha mais uma casa que ele estava decidido a construir, e ele propôs no coração dele fazer o melhor, obedecer o que o patrão havia determinado para ele. E ele disse: olha, eu quero que você faça assim, assim, assim. E quando ele entrou naquele projeto, ele entrou com um coração de obediência, e ele fez tudo conforme. Ele colocou o amor ali dentro, ele colocou ali aquela alegria de estar realizando aquele projeto. E quando ele terminou, ele não tinha moradia. E quando ele chegou com aquele patrão, e o patrão disse: você gostou da construção? Você entregou tudo que você tinha? Você fez com amor? Fiz. Olha, você fez tudo conforme. Você é um moço obediente. Essa casa, ela é sua. Quando nós acordamos, irmãos, com um projeto de vida em Deus, de dar a Ele uma adoração perfeita, de ter uma vida em obediência, certamente o nosso sono, no mesmo dia, o nosso sono, ele vai ser um sono reparador, conforme a palavra do Senhor. Nós vamos deitar, vamos dormir, porque o Senhor nos permitirá um sono abençoador. Diga comigo: uma vida de adoração, uma vida de obediência me remete a uma vida de honra. Honrar a Deus é um princípio, é o primeiro. Quando nós olhamos para Ele, nós começamos a honrar Ele, pelo ar que respiramos, pelas vestes, pelo pão na mesa, mesmo a luta, pelas lutas, pelas dificuldades. Senhor, eu te honro, eu te louvo, eu te adoro, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor sempre esteve ao meu lado. Uma vida de honra a Deus nos remete a conquistas que a gente nem imagina, porque quando honramos a Deus, as pessoas nos observamos. Olha para o teu vizinho e diga: quando você honra a Deus, as pessoas te observam. Porque quando nós estamos honrando a Deus, nós estamos vivendo de acordo à vontade dEle. E viver de acordo à vontade de Deus é honrar também Ele. Isso se manifesta em ter uma vida de uma exposição, de que as pessoas vão ver isso, vai ser notório. Aquela pessoa, nele, eu percebo que ele honra o seu Deus. Quem honra a Deus não negocia princípios. Quem honra a Deus permanece firme naquilo que Ele declarou. E eu digo: quem honra a Deus, honra a sua família.
Quem honra a Deus, honra o seu casamento. Quem está comigo aqui, irmãos? Um dia eu disse para minha esposa, antes de casar com ela, eu disse: no dia que eu deixar de honrar a Deus, você não tem mais valor. Eu não vou te honrar mais, porque eu vou perder o primeiro princípio, que é honrar a Deus. Se eu consigo desonrar a Deus, desobedecer a Deus, quanto mais as pessoas. Se eu não consigo honrar a Deus, como eu vou honrar os meus compromissos? Como eu vou honrar a minha família? Como eu vou honrar a minha igreja? Eu não estou falando de dificuldades, irmãos. Eu não estou falando de processos. Mas eu estou falando de honra, que mesmo que venha a adversidade, mesmo que venha a dificuldade, mas a gente declara dentro da adversidade: eu não vou deixar de honrar o meu Deus, mesmo em meio à adversidade. Eu observo quando Jó, mesmo em meio àquela adversidade, que imaginamos, olhamos para ela, às vezes eu tento entrar dentro daquela cena, mas eu digo, ele honrou a Deus. E mesmo em meio à adversidade, dificuldade: mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Você também não sabe o que eu vivo. Você não sabe o que o pastor Gisele vive em passado, passou. Você não sabe o que o seu irmão está passando ou passou. Mas o segredo está em honrar a Deus acima de todas as coisas. Isso nos remete a uma vida de conquista. Eu tenho um segredo que eu guardo comigo. Como o relógio não nos espera, ele é um cidadão assim que está bem pegado com a gente. Eu gostaria que alguém, em voz alta, capítulo 6, versículo de 1 a 3. E outra pessoa deixasse pronto para mim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 4. Nesta noite, dentro desse tema, eu falo sobre 3 princípios de honra. O primeiro princípio foi honrar a Deus. O segundo princípio é honrar os pais. Esse mandamento de honra aos pais, ele está dentro do princípio dos 10 mandamentos. E a respeito no novo, esse princípio é vital para a estrutura familiar. Se um jovem disser: eu quero ter uma estrutura familiar, uma criança ou um adolescente, ele tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Leiamos, por favor, Efésios 6, do 1 ao 3. Está aqui? Consegue colocar aqui? Por favor. Ah, não, que o senhor tem que... Ah, tá, já está lá? Vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo, vamos lá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento por promessa. Diga comigo, como promessa. E agora? A fim de que tudo corra bem com você, e você tenha vida longa na terra. Pastor, eu quero que as coisas não estão correndo bem na minha vida, não, pastor. As coisas, irmão, você não sabe o que não está correndo bem. Como é que está o teu princípio de honra? Como é que está o nosso princípio de honra? Estou dizendo a vocês, não estou falando de adversidade. Quem está entendendo aqui? Quem está comigo, diga amém. Não estou falando de adversidade. Estou falando daquela pessoa que as coisas ele não consegue destravar. Ele não consegue destravar. A vida é travada, ele não vai, não anda. Como está a honra? É um mandamento, é um princípio. Ele destrava. Sabe? É filho do senhor, pastor? Qual o nome desse pequenininho aqui?
Vem aqui, Gabriel, me ensina, me ajuda a pregar. Eu falar com ele, me ensina a pregar, mas daqui um dia você vai me ensinar também. Como é que você faz com o seu pai de manhã quando você acorda? Faz isso? Então você vai fazer comigo igual você faz com o seu pai. Você acordou, aí seu pai chegou lá no quarto. Gabriel, você faz como? Como é que você faz com o seu pai? Fala aí, como é que você faz? Você levanta, você dá um abraço, seu pai dá? Não. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele? Pode sentar ali, Gabriel. Hoje, irmãos, vou falar aqui, é muito forte. Hoje o pai às vezes chega no quarto do filho. Já vi muitos casos. O filho expulsa o pai do quarto. Não quero falar com ninguém, não. Não quero nem ver minha mãe e meu pai. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que a gente precisa orar muito. Se a igreja ora, tem que orar mais, irmãos. Tem que orar mais. Todo jovem, quando ele é assassinado, acontece assim, eu vou no velório dele. Não trazer nenhum desconforto para vocês, da família. Ele não obedeceu a mãe nem o pai. Ele foi desobediente. O pai pediu, não sai, ele saiu. Não vai, ele foi. Eu vi um depoimento de uma mulher crente. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas o Senhor, provavelmente, eu creio também, não é um provável de descrença, não, um provável do ser humano, que eu digo, eu acredito que ela orou a Deus. E o filho dela queria ir para as baladas. E ela disse no depoimento dela que ela ia na balada com o filho. Só que ela não entrava. E às vezes ela entrava e ficava ali esperando terminar a balada. A mulher crente. Quando terminava a balada, ela perguntava: você queria vir para a balada? Pronto, você já fez sua balada, agora nós vamos para casa. Pegava no braço dele e levava para casa. E ele em lágrimas, lembrando de um sacrifício que a mãe fez para vê-lo em vida. Eu sei que talvez tem pessoas aqui, pais ou mães, ou que estiver me assistindo, ouvindo essa mensagem, assistindo em outro tempo, talvez você tenha pago um preço pelo seu filho. E a gente não deve deixar de pagar o preço pelos nossos filhos, nunca. Mas de uma coisa é certa: se eles não aprenderem do Senhor, não entender a palavra, não ter uma vida de obediência, não honrar, eles vão descumprir a palavra. E o que é que nós temos pregado? Que a palavra é viva, é eficaz, o Senhor é justo, porque Ele disse ali que é justo. E o que a gente precisa nesses dias é dizer: jovens, honre o teu pai e honre a tua mãe. Eu não sei se no próximo ano eu vou ter a mesma oportunidade, porque as leis hoje, o governo, são muitas pessoas sendo introduzidas para quebrar tudo e impedir que o evangelho chegue nas escolas. Mas eu tive 2 oportunidades de ir em abertura de escolas. E quando eu cheguei ali, meus irmãos, aqueles alunos, muitos alunos ali naquela escola, e todos eles aguardavam o momento da gente começar aquele momento, um momento de abertura, com oração, com louvor. E eu fiz um quebra-gelo com eles, mas naquele quebra-gelo tinha alguns pais ali, e eu disse: olhem, se vocês obedecerem os pais de vocês, vocês estarão cumprindo o mandamento da palavra de Deus bíblico, que isso remeterá para vocês uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abençoada. Nós precisamos dizer para os nossos filhos: olha, você quer ter uma vida abençoada? Honre a Deus e honre os seus pais. Honre. Eu acho lindo quando o filho dá um abraço do pai, dá a bênção do pai.
A minha menina me dá bênção, 20 anos. A bênção, pai. É uma alegria no meu coração. Eu digo, Deus abençoe, minha filha. Eu dou um abraço, eu recebo um abraço delas. Então assim, irmãos, isso não acaba. Esse princípio de honra aos pais. Eu abraço minha mãe, dou a bênção para ela. A bênção, minha mãe. Dou um abraço, dou a paz, que agora é crente também. Então já dou um bênção e paz já. Aleluia, amém, irmãos? Fica mais gostoso ainda, bênção e a paz, minha mãe. E eu dou um abraço, princípio de honra. Está debaixo da bênção paterna, materna. Está na cobertura. Está na posição de honra, de cobertura, de princípio. E viver embaixo de princípios é ter uma vida abençoada. Amém, irmãos? Leia para mim 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Quando você vê alguém e você fala, eu vou cuidar daquela viúva, eu vou cuidar daquele viúvo, vou cuidar daquela família, é uma semente abençoadora que você está semeando. É um princípio de honra abençoador para nós. Deus colocou algo nos nossos corações e nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso. Eu tinha orado na igreja, tinha conversado com algumas pessoas e nós propomos no nosso coração, se tiver alguma idosa, alguma viúva, a gente ia na casa dela, olhava a casa e o que precisasse a gente ia trabalhar para fazer. Irmãos, fizemos uma reunião oculta, fechada. Eu não imaginava. Passado poucos dias, uma irmã da igreja, viúva, pastor, eu quero falar com o senhor. Quando ela veio, irmãos, pois não, pastor, o meu portão está caindo e o meu muro também. Aí eu disse, irmãos, está aqui a primeira viúva que a gente vai começar a cuidar. E começamos a cuidar, envolvemos a igreja, pessoas foram envolvidas. Eu me lembro que um amigo meu chegou um dia lá comigo, falei, vamos ali comigo. Nós chegamos lá, eu não ia pedir nada a ele. E quando chegou lá, ela falou, pastor, se o senhor depois puder me ajudar em alguma coisa, minha geladeira, como é que tá? E a geladeira dela bem velhinha. Aquele moço que estava comigo falou, a senhora acaba de ganhar a geladeira. Aí manda buscar lá no meu apartamento, eu tenho uma geladeira lá que é da senhora a partir de agora. Então, esse princípio de honra, ver uma pessoa que já não mais tem o seu marido e que a sua família às vezes não pode fazer, ou que se não quiser, irmãos, outra coisa. Mas tem um filho que tem condições, mas se Deus falou porque é para você fazer, que para mim fazer, não vamos olhar para quem ou para nada. A gente precisa fazer, porque o princípio de honra está partindo de nós. Se ninguém fez, é porque não foi tocado. Ele não está sendo tocado pela presença do Espírito Santo. E se você foi tocado, se eu fui tocado, esta missão não é do outro, essa missão é minha. Quem está entendendo, irmãos? Alguém pode celebrar esse Deus aí com um aplauso bem forte? Coloca Romanos capítulo 12, versículo 10 para mim. Terceiro princípio de honra, honrar uns aos outros. Romanos, por gentileza, nós vamos ler capítulo 12, versículo 10. E a igreja lê 1, 2, 3. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo cada um aos outros mais bem. Esse versículo é difícil. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu contextualizar para vocês aqui. Porque muitas vezes, se tiver só um copo com água, a gente quer tomar ele todo. A gente não pergunta assim, tu tá com sede? Beba primeiro, depois eu bebo. A gente não faz isso, dificilmente. Tô falando a verdade, irmãos? Tô mentindo não, né?
Um dia a pastora Joyce, ela pregando, eu fiquei, vou pegar até o final dessa mensagem aqui, pastora, vou pegar essa mensagem tua. E ela disse assim, Deus mandou, tocou no meu coração para me dar um vestido. Eu vou dar um presente para uma pessoa, vou dar um vestido para uma pessoa. Saiu alegre. Quando ela chegou na casa dela, irmãos, ela foi pegar o vestido para dar. Ela foi pegar o vestido velhinho que ela tinha usado 5, 6 vezes. Mulher dificilmente vai para a festa com o mesmo vestido, sim ou não, irmãs? Ah, vocês estão calados agora, né? O glória acabou, né? Porque não, essa aqui eu já fui, amor. Eu preciso dar outro, é outro vestido. Aí Joyce chegou e olhou e falou, o Espírito Santo falou, não é esse não, é aquele vermelho. Mas Espírito Santo, eu nem usei ainda. Pois é, quem vai usar é ela, você não vai usar. E ela disse que quebrou tudo naquele dia para ela, irmãos. Porque geralmente a gente quer primeiro, depois, se sobrar alguma coisa, a gente dá para o outro. Se é uma plataforma, se é qualquer coisa. Não, eu quero primeiro a minha parte. É o Zigadara. Eu quero o meu, é eu, e aí vai. Se sobrar alguma coisa, eu vou abençoar alguém. Mas se não sobrar, eu estou bem. E a lei do princípio da honra, honrar uns aos outros. Coloca de novo, para a gente sair daqui inculcado aqui na mente, ó, inculcado. Aqui, ó. Aqui, ó. Guardado aqui, ó. Preferindo dar a honra aos outros mais do que a vocês. No Evangelho de João diz que quando a gente ama o nosso irmão, se essa igreja aqui, a outra quadrangular, chegar no lugar e a gente unir e amar um ao outro, a Assembleia de Deus, Deus é amor, a igreja, se ela viver o amor, a gente vai precisar nem pregar a palavra de Deus, vai não, vai começar a lotar as igrejas, encher as igrejas, porque o povo, eles vão ser atraídos. A igreja primitiva, ela nos prova isso. E esta igreja, nós precisamos viver esse amor. Se a gente começar nos mínimos detalhes, quando a gente chegar mais na frente, a gente vai... Olha, uma história. Aquele moço não é cristão, mas me tocou a história dele. E eu falando com ele, ele tem um sócio. E eu perguntando sobre o sócio, ele disse, pai, meu sócio é benção demais. O menino ele é tão gente boa, que olha o que aconteceu comigo e ele agora recente. Ele tinha um carro para vender, o carro acho que era 200 e poucos mil. E ele falou, não, mas eu ia vender por um desconto de 15, acho que 15 ou 20 mil. Ele falou, não, você vai vender com desconto? Me dê o carro aqui que eu vou comprar. Aí ele comprou o carro na mão desse amigo. Passado poucos dias ele vendeu o carro. Ele comprou, um exemplo, 220 mil. Vendeu por 240. Gravaram aí? Pegou aí, irmãos? Ele pegou os 240 mil. Ele tinha dado quanto, amigo? 220, que era o valor que ele agoniou para vender. Quando ele pegou os 240, ele chamou o colega dele e disse assim, olha, esses 20 mil é os 20 mil que faltou eu te dar. Não, mas você me vendeu, eu te vendi o carro. Não tem problema. Eu vendi por 240, então os 20 é seu. E nenhum dos dois precisa. Quem estava precisando de 20 era nós aqui. Mas foi algo que aconteceu com eles. Irmãos, às vezes, nós, nos mínimos detalhes, tem uma cadeira, pronto. Chegou alguém, senta aqui. A gente precisa aprender com as mínimas lições.
As mínimas lições vão nos ensinar a ter uma vida diferente no aspecto de amar uns aos outros, de servir uns aos outros. Um dia, em uma caminhada, eu aprendi algo com uma pessoa e guardei isso no meu coração. Eu saí daqui para Itapetinga tirar um carro do prego. E o moço passou, deu a mão, ele parou o carro. Perdeu um tempo comigo, tirou a bateria dele, levou lá, fez tudo. E eu disse assim para ele: quanto é a minha despesa com você? Ele disse assim: faça por outro o que eu fiz por você. E às vezes, irmãos, a gente passa e faz como os levitas e deixa lá, caído, sofrendo. Será que se alguém disser algo para a gente é capaz de fazer algo diferente? Hoje eu estou vivendo um resultado de princípio de honra à minha liderança, à minha igreja. Eu sempre honrei a pastora ali, sempre estava com ela, sempre honrando, sempre honrando. E no ano de 2023, o presidente envia um porta-voz e diz assim: eu preciso que você vá lá e nomeie o Luciano como pastor titular da Igreja Quadrangular Patagônia. Eu confesso a vocês, eu não esperava a forma, o tempo, mas Deus falou: é assim. E Ele foi sempre falando no meu coração: princípio de honra. Se a gente honrar a nossa liderança, nós seremos honrados. Se você, membro, honra o teu pastor, honra o teu líder, você será honrado também. Hoje eu estava conversando com o pastor, eu achei bonito aquele testemunho dele. Eu sempre converso com alguns amigos e a gente vai, no nosso ditado popular, trocando algumas ideias em relação ao ministério, palavra de Deus, vida com Deus. E ele falando a forma que as pessoas estavam abençoando ele e honrando o ministério. Porque geralmente as pessoas ouvem uma voz. Quem está me ouvindo, diga amém. Você está ouvindo a minha voz, amém? Se tivesse alguém conversando do seu lado, você estava ouvindo duas vozes. Sim ou não, irmãos? Mas agora eu estou falando, estou comunicando com vocês. E ele disse que aquele irmão ouviu uma voz, que ele deveria abençoar a igreja com aquela oferta que o Senhor colocou no coração dele. Mas a outra voz dizia: não, a igreja não precisa, o pastor não precisa. Mas que bom que a voz de Deus, a voz do Espírito, convenceu aquele homem. E ele abençoou aquela igreja. E aquela igreja está abençoando vidas. É assim. Eu me lembro que nós não tínhamos bateria na igreja. E um belo dia, no meu coração, falei: Senhor, a gente precisa de uma bateria. Eu não tinha condição de comprar uma bateria e colocar no altar da igreja. Mas Deus falou comigo: aqui na igreja tem pessoas que podem se juntar e comprar essa bateria. E naquele dia, irmãos, eu pedi oportunidade. E a primeira fala da minha líder foi o seguinte: eu não autorizo você pedir. E a igreja não tem condição de comprar. Eu não desonrei ela. Eu disse: então tá bem, tá abençoado também. Quando eu estou saindo na porta, ela falou: vem cá, como é que você vai pedir? Eu falei: eu vou pedir com sabedoria. Diga amém. E eu peguei os envelopes e disse: irmãos, quem puder nos ajudar para a gente comprar uma bateria, que essa aqui é emprestada.
E a gente quer comprar uma para a igreja. E aí os irmãos levantaram e vieram à frente. E veio uma irmã e falou assim para mim: pastor, quando eu terminar o culto, eu gostaria que o senhor fosse lá na minha casa. Quando eu cheguei na casa dela, ela pegou um envelope, irmãos, com um dinheiro que foi praticamente a metade da bateria na época. Um exemplo, custasse 4, ela deu 2.000. E nós honramos, fomos honrados e honramos e compramos. Tem aproximadamente isso, 20 anos, você acredita nisso? E a bateria ainda está lá, sendo usada, e não troca porque é boa, Premier, é ótima. Quando nós honramos a igreja, honramos a liderança, honramos o pastor, e chegamos juntos do projeto, as promessas vão se cumprindo, a honra vem sobre nós. Quando nós honramos a nossa empresa, honramos o patrão, honramos tudo isso, nós somos honrados, irmãos. Ah, pastor, eu chego lá, que horário do bater o ponto? 8 horas. Eu chego lá, é 8 horas. Eu chego 8h05. Irmãos, tem que chegar 5 para as 8, 10 para as 8. Porque quando nós honramos aquilo que o Senhor nos confiou, a partir de honrarmos Ele, as promessas vão se cumprindo nas nossas vidas. Diga comigo: honrar a Deus sobre todas as coisas, com adoração e obediência. Olha para o teu irmão e diga: adoração e obediência. A adoração e a obediência vai nos fazer ir mais longe. Honrar os pais, mães, honrar uns aos outros, honrar, respeitar. Isso vai mudar a história das nossas vidas, irmãos. Porque o princípio da honra, mesmo que aquela pessoa que você fez algo por ela, mesmo que o pastor, a pastora, o líder que você fez algo por ele, às vezes ele não correspondeu a você, mas tem um detalhe: ei, aquele que criou o princípio da honra, ele nunca vai falhar comigo e com você. Ainda que o homem falhe, Deus não vai falhar nem comigo e nem com você. Eu encerro aqui contando a história de um pastor. Esse pastor estava em um campo missionário, e esse campo missionário começou a ficar muito estreito para ele. O campo missionário ficou muito estreito. E naquele dia ele disse: Deus, eu sei que sempre o Senhor me honrou, mas me desculpa, me perdoe, eu quero fazer mais uma oração. Se Tu és Deus na minha vida, provê na minha vida hoje, Senhor, porque o que eu tenho aqui não dá nem para fazer o almoço do meio-dia. E aquele pastor orou, honrando a Deus. E naquele exato momento, passado alguns minutos, contando-se o relógio, chega um carro e para na casa dele, na porta da igreja. A igreja, ele morava no fundo. Quando aquele carro buzinou e chamou o nome dele, ele levantou e disse: Deus, Tu és fiel. Ele não tinha visto nada, mas ele sabia que Deus havia enviado a provisão, que ele havia orado e honrado a Deus na sua oração. Quando aqueles homens, aquele pastor chegou com aquele carro que abriu o fundo, uma cesta básica gigante e uma oferta de honra para abençoar aquela família pastoral. E até hoje, o pastor que foi honrado, ele é abençoado. Todos dois. Porque quando nós honramos, nós somos honrados. Sabe por quê? Mesmo que aquele que você honrou não fez nada por você, mas Deus levanta outro que não tem nada a ver,
Ele vem e te honra, porque é um princípio que Deus cumpre. Ele não depende do homem para cumprir, ele cumpre independente da pessoa que você está pensando que vai te honrar ou não. Ele vai usar alguém para te honrar. Amém? Eu quero orar com você. Quero orar com você. Quero orar com você. Eu quero orar aqui. Você pode desligar ali, pastor, só para mim orar esta canção com eles. Essa canção de adoração. Te amo, Deus. Aleluia! Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou. Desde quando me levar até eu me deitar, cantarei a bondade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tem. Quando se for na escuridão, se é meu pai e amigo, eu vivo na onda. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és. Eu cantarei, cantarei da bondade de Deus. Querido Deus, querido Pai, querido Filho e Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar pela vida do pastor Gisel, pela sua família, por esta família sacerdotal, pelos seus filhos. Eu quero honrar nesta noite a vida dele, declarar a bondade do Senhor sobre a vida dele. Esta igreja, Senhor, nesta noite, Senhor, a unção de multiplicação, de bênçãos espirituais e de crescimento no nível da honra de cada um, Senhor. Que eles saiam daqui hoje tocados, Senhor, por esta palavra, e que hoje mesmo comece a viver esses princípios de honra, Senhor.
Guarde os teus filhos, a tua igreja, a tua noiva. Eu oro, honra a minha família aqui, Senhor. Eu abençoo as minhas filhas, a minha esposa. Eu abençoo, Pai, o ministério. Eu quero te louvar pela vida do ministério ali, Senhor, das pessoas. Eu quero te louvar também, Senhor, pela vida da minha mãe, de toda a minha família. Eu quero os abençoar nesta noite e declarar a bondade do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Eu agradeço, pastor, a oportunidade de estar com vocês, tá bom? Esta noite. Eu quero fazer um convite a vocês. Amanhã nós estaremos aqui na Quadrangular Patagônia.